Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Ateliê do Miro. Mais uma aula no ar, super prática. Hoje eu vou trabalhar com vocês com essa flor do campo e também ensinar vocês margarida sem desenho. Lembrando vocês para deixar sempre aquela curtida aí, o like nos nossos vídeos, para que o YouTube também ajude a divulgar esse canal e outras pessoas tenham acesso às nossas aulas. Vamos trabalhar primeiro com a flor do campo. Vou utilizar aí uma cor clara, a cor pêssego ou até mesmo um rosa claro para poder fazer a base da nossa flor do campo. Estou utilizando aí um rosa bem claro, bem suave. Estou pintando em volta do miolo e puxando para as pontas da flor. Isso aí vou fazer em todas as pétalas. Observe que a borda da folha, da flor, de cada pétala eu não coloquei tinta. Por quê? Porque o branco tem que aparecer mais. Se eu coloco muita tinta na borda, o branco não vai sobressair. E o nosso próximo passo será escurecer próximo ao miolo. Eu vou utilizar uma cor aí mais forte, vou utilizar o vinho. Já que usamos um rosa aí, um tipo de ciclame por baixo. Você pode utilizar qualquer tom de rosa. Escureça com vinho, fúcsia ou púrpura. Estou utilizando aí a cor vinho. Por que eu estou utilizando essa cor? Para dar mais profundidade ao miolo da flor. E no meio de cada pétala vou dar uma sombra leve, um risco. E esse risco eu espalho um pouco, tirando o excesso da tinta. Só para delimitar cada pétala. Observe que eu estou reforçando um pouco em algumas aí que não apareceram. Você vê que eu estou dando mais profundidade aí ao centro de cada pétala, para ficar uma nervura. Muito bem. E agora o nosso próximo passo será trabalhar com a luz, com a cor branca. Vou utilizar o branco. E vou sujar sempre um lado do pincel e utilizar o outro lado para que os contornos já fiquem perfeitos. Olha como eu estou pegando a tinta. Um lado está sujo, o outro lado limpo. O lado limpo fica para cima do pano. Contorno. Vou pegar mais uma vez aí, vou contornar o outro lado. O pincel vai girando junto. E agora é só tirar o excesso. Não desmancho a linha, mas eu pego da mesma linha que eu fiz e puxo para dentro. Isso eu vou trabalhar em todas as pétalas. Só observe como eu estou fazendo. Espalho, suavizando, mas eu não cubro toda a cor de baixo. O branco sobressai, mas a cor de baixo não será coberta. Vou fazer o mesmo processo na próxima pétala. Observe que eu comecei, não desci o outro lado até embaixo, porque um lado já desceu. O branco já desci. Posso até fazer uma curvinha próxima aí para dar uma profundidade entre uma pétala e outra. Espalhe suavizando. E agora vamos descer aí um lado, puxando para baixo. Lembre de sujar um lado do pincel e trabalhar com o lado limpo do pincel. Sempre essa técnica que você tem que trabalhar, lembrar. Suja um lado e usa o outro lado do pincel. Vamos fazer isso em todas as pétalas até o final da nossa flor.
Observe que estamos aí na nossa última pétala. Vamos contornar e aí vamos fazer essa curvinha aí embaixo para dar um distanciamento entre uma pétala e outra. Você vai ver que ficou um fundo aí vazado entre uma pétala e outra. E aí vamos fazer mais uma curvinha aí nessa outra também. E finalizar a nossa flor. Observe aí como ficou. Bacana, né? Agora vamos trabalhar com miolo, utilizando a cor amarelo ouro ou amarelo gema. Pinte todo o miolo. Estou utilizando aí um tecido de sacaria da Estilotex, que é um tecido bom de pintar, de trabalhar, a sacaria lisa. Vamos contornar agora com um pouco de verde oliva de baixo para cima. Mas se você não tiver verde oliva, posso utilizar o verde pântano ou sépia. Espalhei para cima. Agora eu vou trabalhar com o branco inverso, de cima para baixo. Lembre da luz da lâmpada. A lâmpada vem de cima para baixo, certo? Então a parte escura está embaixo, o claro está em cima. E aí acabamos? Não acabamos não. Vamos fazer agora alguns pistilhos em volta do miolo, utilizando um pincel cortado número 4 e a tinta branca. Observe o que eu estou fazendo aí no meio de todas as pétalas, inclusive no espaço onde não tem pétala também. Agora eu faço uns pontinhos na ponta de cada haste dessa que eu fiz, para finalizar a nossa flor do campo. Essa é a forma fácil e rápida de pintar a flor do campo. Agora a gente vai trabalhar com as margaridas. Vamos fazer algumas margaridas aí em volta dessa flor do campo também. Circulamos aí em volta do miolo. Clareador, fiz o desenho aí com lápis. E em volta dele aí eu posso também fazer sem riscar um círculo e puxar para fora. Eu estou utilizando aí a cor violeta, mas poderia usar outra cor. Poderia ser azul marinho, púrpura, vinho. Aí eu estou puxando para fora. Espalhe bastante até que essa cor aí suma no tecido, não fique marcas. Espalho bem, porque em cima dessa mancha aí que eu estou fazendo, vamos trabalhar com as pétalas da margarida. Espalhe. Muito bem. E agora vamos fazer outra margarida de outra cor. Eu estou trabalhando aí agora com a cor vinho. Como eu falei com vocês, você pode escolher a cor que quiser, porque as pétalas da margarida serão brancas. O que você vai aprender aqui agora é como pintar uma margarida sem precisar desenhá-la primeiro. Tudo passo a passo. Observe como eu estou fazendo aí, espalhando. Nesse caso aí eu estou acentuando mais o miolo dessa flor aí, porque ele ficou um pouco mais claro do que a outra. Eu estou colocando o azul marinho em volta das duas flores para chegar a um patamar parecidos. E espalhei para fora também. E agora vamos trabalhar com as pétalas. Vou sujar um lado do pincel, pincel número 14 cortado, carimbo de lado, bem cheio, e puxo para o miolo. Não deixe encostar no miolo. Aperte e suba o pincel. Aperte com força e suba. Faça movimentos rápidos. Tente antes em outro pano, antes de fazer a flor oficialmente. Observe que eu estou apertando de lado, com força.
para formar a ponta da margarida. Depois eu puxo rápido, suspendendo o pincel para não tocar no miolo. Não deixe tocar no miolo. Olha, quando chega no miolo ele já fica pouca tinta. Não deixe encostar no miolo a tinta, ok? Aperte e agora retoque algumas pontas, puxando para o centro. Muito bem, aí foi como fazer a pétala da margarida, passo a passo. Vamos repetir esse passo também na outra flor, para você ver como vai ficar aí o nosso trabalho. Observe que eu utilizei também a mesma forma que eu utilizei na outra flor, porém eu coloquei uma curva no meio do miolo. Por que eu coloquei essa curva aí? É para dar uma profundidade no miolo da margarida, porque geralmente crisântemo e margarida tem um furinho no meio do miolo. Então é esse furinho que estamos fazendo aí agora, com o mesmo verde oliva ou sépia. E agora vamos fazer a folha diretamente utilizando a cor do pano. Eu diluí a tinta aí com o clareador de seda, a cor verde oliva, misturei o diluente de seda e a tinta verde oliva e vamos formar folhas sem desenhar também por fora desse nosso desenho. Eu utilizei o clareador de seda porque quando você lavar esse tecido aí não vai ter alteração na cor. Poderia utilizar também um pouco de álcool, se você não tiver o clareador de seda, dilua com um pouco de álcool. Aí agora eu estou utilizando um pouco de vinho verde oliva e o clareador de seda. Aí você vai dizer o que é clareador de seda. É uma tinta chamada Aquarela Silk. É utilizada para tingimento em tecidos sintéticos, certo? E aí mais uma vez estou mostrando aí o pincel bem carregado. A observação para vocês: se o tecido for sintético, você não pode utilizar a tinta diluída. Eu só estou diluindo aí, fazendo essas folhas, porque o tecido é de algodão, 100% algodão. E ele não escorre. Observe que a folha fica bem suave, porque o tecido é de algodão. Se o tecido for sintético, não tente. Os arabescos são feitos com vinho e verde oliva também, e a tinta já diluída. Aí essa nossa aula prática de pintura em tecido de sacaria, passo a passo, foi como pintar margaridas e flor do campo. E aí estamos finalizando. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e peço mais uma vez aí, deixe aquele like e compartilhe também os nossos vídeos para que o nosso canal chegue aí a outras pessoas que queiram aprender essas técnicas. Então, eu te espero na nossa próxima aula. Um grande abraço.